Você sabe como calcular o custo de vida em Portugal? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para saber quanto você vai gastar morando em Portugal. Olá, meu nome é Frank Matos e o vídeo de hoje está um pouco diferente, mudei de local, até porque eu tenho que compartilhar com vocês a tela do meu computador. Eu vou trazer algumas informações que estão no site do Nacionalidade Portuguesa e também outras informações pessoais. Pessoais que eu digo com relação a custos da minha família, com energia, com água, com arrendamento. Então eu preciso da tela do meu computador, eu tive que mudar de local, mas a bandeirinha aqui atrás me segue para onde eu for. É para dar um toque a mais no vídeo, no ambiente. Existem vários vídeos de colegas aqui no canal Nacionalidade Portuguesa que já falaram sobre custos, cidades, locais, arrendamento. Eu já fiz vídeos sobre salário mínimo, sobre segurança social e carga tributária em Portugal. E o mais interessante é que esse vídeo do carga tributária serve para você entender por que o preço de alguns serviços aqui em Portugal são elevados. Na verdade, leva IVA em praticamente tudo, em produtos, em serviços, que é um imposto muito parecido com o ISS e o ICMS aí do Brasil. E esse IVA vai de 6, 13, 23%, então muito cuidado, que ele faz com que o preço dos serviços fique elevado. Então, muitas vezes o serviço é X, mas incide ali 23, 13, 6% de IVA, depende muito do tipo de serviço. Então, tem que estar atento com relação aos impostos. Então, vamos começar a analisar. Vou trazer o valor dos serviços que o site do Nacionalidade Portuguesa traz, inclusive o link vai na descrição, e vou mostrar para vocês as minhas despesas do último mês. Assim você tem uma ideia de quanto um casal gastaria em Portugal e quanto uma família com 5 pessoas gastaria em Portugal. Lembrando um ponto importante, depende muito da região em que você for morar. Então, o site do Nacionalidade Portuguesa traz o quadro de Lisboa e eu vou trazer o quadro do norte de Portugal, que é onde eu resido com a minha família. Então, vamos lá. Vamos começar pelo site do Nacionalidade Portuguesa. Ele traz aqui conta de água em Portugal. E conta de água em Portugal é uma coisa, digamos assim, muito complicada de se entender por que é tão cara estando no Brasil. No Brasil, a conta de água não tem os valores tão altos como em Portugal, mas é porque os recursos hídricos do Brasil são muito maiores. Água em Portugal não existe em abundância, não há água em abundância em Portugal, então tende a ser algo valorizado, tende a ter uma despesa para abastecer as residências. Por isso, o valor desse serviço, dessa prestação é elevada. Além do mais, existe o IVA, que ali está em 6% para a questão de abastecimento. Então, o site do Nacionalidade Portuguesa traz ali uma média de 30 euros para um casal durante o mês. Levando-se em consideração o salário mínimo, seria mais ou menos 9 horas trabalhadas, 9 horas e um pouco. Já em São Paulo, seria R$ 70 por mês. Aí você coloca o câmbio. Mas 30 euros é muito mais do que R$ 70. Realmente é. Mas o salário mínimo português equivale a 3 vezes ou mais o salário mínimo brasileiro. Então, tem uma proporção. E em São Paulo, você trabalharia 14 horas ganhando salário mínimo para pagar uma conta de água de R$ 70. Muito bem, esse aqui é o valor para um casal. Vou mostrar para vocês quanto veio a minha fatura de água e tentar ensinar mais ou menos como é que se calcula. Como eu falei, eu estou no norte de Portugal e a minha conta de água, meu abastecimento de água é regido pela água do Alto Minho. E aí eu tive um consumo aqui de mais ou menos 25 litros, 25 metros cúbicos de água, perdão, e que me deu um valor de aproximadamente 85 euros na minha conta. É elevado? É elevado, sim. Dentro desse valor vem saneamento, que foram 32 euros, e água, que foram 32 euros. Como no Brasil existe a regra, né? O que entra de água deve sair de saneamento. Você também paga uma taxa de resíduos sólidos urbanos, está na faixa de 10 euros, 10,46, e mais as receitas que vão para o Estado, como taxa de recursos hídricos, taxa de recursos de saneamento e taxa de gestão de resíduos. E mais o IVA, que eu falei para vocês, que está na faixa ali dos 6%, aí dá R$ 4,39, ou seja, a minha conta de água
€85,58. Isso para 5 pessoas. Lembrando que o site do Nacionalidade Portuguesa traz ali para um casal. Então, até aqui de 5 para 2, está algo próximo mesmo do cálculo. €30 para um casal, €85, uma família de 5 pessoas foi o que eu consumi no último mês. Vamos voltar lá para o site do Nacionalidade Portuguesa. Depois de água, o outro item essencial para uma família é energia elétrica. A famosa conta de luz. E isso aqui é muito difícil de calcular. Por quê? Existem também, assim como cada região tem sua empresa que explora, que presta os serviços de água, de saneamento, em Portugal tem várias empresas na mesma região que prestam serviços de energia elétrica e gás. Então, aonde eu resido tem EDP, mas chegou a Gold, se não me engano, acho que é esse o nome, Gold, deixaram na minha caixa de correio um panfleto dizendo que se eu migrar meu serviço de energia para eles, eu vou ganhar €20 na primeira conta. E assim funciona. E as empresas têm ali promoções, valores de quilowatts-hora, né? Fica a média de 21 cêntimos de uma empresa para outra. Algumas são mais caras um pouco no gás, outras são um pouco mais caras no fornecimento do quilowatt-hora. E aí fica difícil. O consumidor vai ter que escolher. Existe essa possibilidade de escolher. Então, o site do Nacionalidade Portuguesa dá ali a média de energia elétrica para Lisboa, €35 ou €50. Percebam que a energia elétrica está praticamente no mesmo nível da água, né? O site do Nacionalidade deu €30 a água, a minha foi 85. €35 a energia no verão. E no inverno, €50. Aí você do Brasil pode se perguntar, por que essa diferença de 35 no verão, €50 no inverno? Bom, aqui em Portugal, as famílias consomem mais energia elétrica durante o inverno. Aquecedores, essa é a questão. Existem várias opções de aquecedores, a gás, temos as lareiras, os apartamentos aqui, todos praticamente têm lareiras, porque o frio, principalmente no norte do Portugal, é preciso aquecimento. Existem os aquecedores a óleo, existe o sistema, algumas casas já têm sistema de aquecimento central, o que ajuda bastante, mas é natural que durante o inverno você gaste um pouco mais de energia com aquecedores. É item essencial. Você não vai conseguir dormir fazendo -4, -2 ou 0, como já chegou a registrar essas temperaturas em alguns lugares ao norte de Portugal. Chega a nevar, então é muito comum que nesse período de inverno as pessoas corram para comprar aquecedores elétricos, a óleo, a gás, termoelétricos. Existem vários tipos de aquecedores, mas no final das contas acaba que praticamente todos consomem energia. Por isso que a conta de luz de uma família tende a vir mais cara no inverno e mais barata durante o verão e a primavera também. As pessoas começam a deixar de usar os aquecedores, começam a guardar os aquecedores. Aí você deve perguntar, muito bem, €35 para um casal em Lisboa, €50 no inverno. E a sua conta, Frank? Quanto foi com a sua família de 5 pessoas? Eu tenho aqui a minha área do cliente na EDP, que é a empresa que eu escolhi, a EDP comercial, para fornecimento de gás e energia. Então vejam que no mês de abril ainda houve um consumo elevado, tá? Eu paguei €40 de gás natural, 56 de eletricidade, taxa de imposto, ou seja, houve muito consumo de gás, tá? Na minha residência. A gente utilizou muito, porque o gás praticamente aqui aquece a água. Aí baixou um pouco para maio, foi para 32 de gás, 36 de eletricidade. Em junho, 30 de eletricidade, 35 de gás. Vejam que os impostos estão ali do lado, 21,46. E nesse mês de julho nós conseguimos economizar. Ficou €31 de eletricidade, €7 de gás natural. E aí a taxa e impostos 11,66. Mas já vou dizendo, esses valores vão subir porque existe um fator que vai influenciar diretamente. Férias. Meus filhos estão de férias, estão mais tempo em casa, então o consumo de energia, de água, de gás que serve para aquecer a água e praticamente quase tudo vai aumentar. Então vai ter com certeza a próxima fatura de agosto, já que eles estão de férias, vai vir mais elevada. Comparado ao casal do nacionalidade portuguesa, realmente
houve aí um pequeno. Digamos que a energia eu consegui economizar, mas o gás realmente tem que dar uma equilibrada. Então fique atento, porque algumas empresas fazem o controle de energia e de gás. E assim como a água, você tem que informar a leitura. Existem datas na sua fatura que você tem que checar a leitura do seu medidor, ir no site e informar. Aqui esse serviço pode ser feito de maneira automática pela empresa. A EDP ela tem sistema de leitura digital que informa em tempo real o consumo, mas não existem muitos contadores pessoais que vão lá fazer a contagem dos medidores. O próprio cliente tem um prazo para ir até o site, ele mesmo informar a leitura. Se ele informar errado, informar menos, numa próxima visita dos funcionários da empresa vai ter essa correção. Mas se ele não informa as leituras, tanto da água, do gás e da energia, ele fica sujeito a uma leitura por estimativa. E essas leituras por estimativas nunca chegam perto da leitura real. Então tem que ter muito cuidado com isso. Não se esqueça, aqui em Portugal, veja qual é o dia adequado para você informar a leitura. Vá lá no seu medidor, se ele não for automático, digital, em tempo real, você vai lá, anota, vai no site, coloca os dados corretamente, faz login na sua área de cliente e na mesma hora que você colocar a leitura, você já sai com o valor da fatura, um valor muito aproximado, porque ainda vai calcular impostos, mas pelo menos você já tem uma ideia de quanto vai pagar. Outra dica importante, se possível, coloque as suas contas em débito automático e também faça a opção por não emitir faturas impressas, porque você ganha desconto com isso. Se você coloca a opção de fatura por e-mail, você ganha uns 35 cêntimos de desconto, mais ou menos. Se você coloca a opção de débito automático, você ganha 2% de desconto. Então as empresas têm esses incentivos para que não possam imprimir, gastar papel, agredir o meio ambiente e também ter o dinheiro debitado automaticamente na sua conta corrente. Então vale a pena que você colocar muito desses serviços em débito automático. Vamos continuar. Gás também já falamos. Eu aproveitei para falar do gás junto com a energia elétrica. Mostrei para vocês a média do que eu gasto em gás em Lisboa, 30 euros no verão, 60 no inverno. Por quê? Novamente, como o gás praticamente aquece todo o serviço de água, então você tem ali a necessidade de ter gás para aquecer a água. E eu falo por experiência própria. No começo, a gente tem que se habituar com o frio que faz, principalmente no norte da Europa. Então, o pessoal que vem da região norte, nordeste, um pouco mais quente do Brasil, que não está acostumado com frio, vai utilizar água quente sim, não tem para onde correr. Então é até complicado você de manhã acordar e escovar os dentes com uma água que está fazendo 2 graus, 4 graus, 6. Então tem que ligar o aquecedor, senão você não consegue nem tomar banho. É muito complicado. Há quem gosta aí de mergulhar direto na água fria, mas não é muito a minha praia. Por isso que o custo de gás ele fica elevado durante o inverno, porque você vai utilizar para aquecer a água. E algumas casas têm sistema de aquecimento central, que nada mais é do que água passando pelos canos e essa água tem que aquecer em algum lugar. Então ela aquece geralmente com gás. Tá? Você tem que nós chamamos de termohidrogeradores na cozinha. Um dia eu faço um vídeo mostrando para vocês. Quando você liga a torneira no lado da água quente, ele aciona o termogerador, o termogerador, e ele aquece a água e aí abastece todo o sistema de encanamento. É bem interessante. Para você pagar aí 30 euros a 60 euros de gás, você trabalha 9 horas ou 18 horas, tá? Comparando ao salário mínimo. E se fosse em São Paulo, seria R$ 65, seria 136 horas de trabalho. Então também já mostrei para vocês quanto é que eu consumo de gás aqui na minha residência. O próximo item é o mais caro, custo de aluguel. Eu já falei aqui em um vídeo que o arrendamento come na mesa. É o mais caro. Imóveis em Portugal são elevados. Eu não vou mentir para vocês. Tá? Um T1. O que é esse T? Você pergunta, meu Deus, o que é esse T1, T2? São dormitórios. T1 é um quarto. T0 é aquele kitnet que não tem quarto, praticamente o quarto é na sala. T2 são 2 quartos. Existem os T2 mais um, que são 2 quartos e um, que no Brasil ele seria considerado um quarto. Mas aqui em Portugal,
Geralmente, quando esse quarto não tem janela, ou ele tem janela, mas ele é menor que 10 metros, 11 metros ou 14 metros quadrados, depende da região, algumas pessoas não consideram quarto, então chamam de mais um. Poderia ser um escritório. Os apartamentos, geralmente aqui em Portugal, são grandes, principalmente em cidades mais ao norte. Então, é muito comum você achar um apartamento de 3 quartos de 140 metros quadrados, 150 metros quadrados. Os quartos são grandes. Então, um quarto, um cômodo de 10, 11 metros quadrados, 12 ou 16 metros quadrados, eles não chamam de quarto, eles chamam de mais um. Então, T2 mais um seria 2 dormitórios mais um escritório, um anexo. T3, 3 quartos. T4, 4 quartos e assim sucessivamente. Então, o T e o número significa quantos dormitórios tem nesse imóvel. E é um T1, ou seja, um apartamento de um dormitório em Lisboa, 900 euros. Aí você teria que ganhar ali 283 horas trabalhando para pagar esse arrendamento. É caro. Em Lisboa, um T2, 2 quartos, 1.300 euros é a média. Tá? É a média. Comparado em São Paulo, um dormitório, R$ 1.700, ou 2 dormitórios, R$ 2.500. Já em algumas outras regiões, o custo de vida tende a ser menor. Tá? Então, assim, na região no norte, um T3 você encontra ali 600, 700 e 800 euros. Ou seja, um apartamento de 3 quartos, em algumas regiões, tende a ser mais barato que o apartamento de 1 quarto em Lisboa. Vou mostrar para vocês aqui um site de busca, rapidamente, para a gente dar uma olhada em um preço de imóvel no norte de Portugal. Vou pegar uma cidade comparada, que é uma cidade grande, chamada Braga, e vou pegar outra um pouco menor, chamada Ponte de Lima, para você ver a diferença que tem dos valores de Lisboa. Bom, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, alguns imóveis T3, 3 quartos, nesse site. Você pode pesquisar do Brasil, o site Idealista, é bem interessante. E ali tem algumas casas e apartamentos, duplex de 450 euros, que é um T4, são 4 quartos. Um andar de moradia, geralmente são casas de 2 ou 3 andares, então uma família mora embaixo, outra mora em cima, 495 euros, um T3, olha, são praticamente 120 metros de área construída. Aí nós temos um mais chique, né, digamos assim, um apartamento T3, tá, de 850 euros. Então veja que é uma região com valores mais baratos. Agora, se eu colocar na minha busca, tá, uma região um pouco mais cara, eu vou ter valores que vão destoar. Olha, aí o preço já sobe. Um T2, que é 2 quartos, 650 euros. 450, 580, tudo depende da região que você está. 600, né? Aí vem na Rua Dom Frei Caetano, Braga, 600 euros por mês, 1.000 euros por mês, mas isso aqui é um T3, são 3 quartos. Então vejam, nós temos o T1, que nós vimos um quarto de 900 euros em Lisboa, já para Braga é bem mais barato. Se você for para outras cidades, você vai encontrar também mais baratos. Então é aquela questão, você tem que analisar. Grandes centros, como grandes cidades, tendem a ter um custo de vida elevado, mas também tende a ter mais oportunidades de emprego e empregos que pagam melhor. Cidades mais distantes tendem a ter um custo de vida mais baixo, um arrendamento mais baixo, mas também a oportunidade de emprego é um pouco menor. Então você tem que colocar numa balança para decidir que região você vai, e assim vai incidir diretamente qual vai ser o valor do seu arrendamento. Lembrando que ele é a maior das despesas. Na residência que eu moro é um T3, que fica praticamente no centro da cidade onde eu resido, e eu pago 580. Então, praticamente pouco mais da metade do que eu pagaria se eu morasse em Lisboa em um T2. Na verdade, se eu morasse em Lisboa, eu estaria pagando menos da metade. Seria mais ou menos isso. Eu pago menos da metade em um T3, onde eu moro, comparado a um T2 em Lisboa. Então é questão de escolha região, escolha de oportunidades, e aí influencia diretamente no custo de vida. O próximo item da lista, despesa com alimentação. E aqui temos uma variante muito grande, porque depende muito do seu estilo de vida, depende muito do seu padrão.
Nós temos no site do Nacionalidade Portuguesa uma média ali que um casal gastaria 250 euros de supermercado e um casal em Lisboa gastaria R$ 1.500. Já eu e minha família gastamos em 300, 350. Qual é a dica? A dica é você ficar de olho nas promoções dos supermercados. Eles têm cartões de desconto, programas de fidelidade, promoções. Eu até separei aqui uma promoção que eu recebi muito interessante de um supermercado chamado Pingo Doce. Eles têm um cartão chamado cartão Poupe Mais. Eu não sei se vocês conseguem ver, fazendo propaganda do Pingo Doce. Não trabalho lá não, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse supermercado aqui, ele está com uma promoção legal. Se você fizer uma compra de 100 euros, você ganha na hora um vale de 20 euros de combustível. Então, na sua primeira compra, não pode fazer várias compras, tem que ser a primeira do mês. Se você gastou mais de 100 euros, você já ganha um vale de 20 euros de combustível nos postos da BP, né? Então, tem que ser os postos da rede do cartão Poupe Mais. E isso vale a pena. Você ficar de olho nas promoções. Cada supermercado tem seu aplicativo que te informa quais são os dias de promoções e alguns trabalham de uma forma diferente. Por exemplo, o Lidl. O Lidl tem um cartão que fica no próprio telemóvel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar meu telemóvel para vocês. É celular. Aqui em Portugal a gente acaba chamando e acostumando a chamar de telemóvel. Mas o Lidl ele tem um aplicativo e esse aplicativo te dá cupons de descontos. E alguns cupons são bem interessantes. Tá? Ele diz mais ou menos quais são as feiras que vai ter. Então, olha só, ele já te mostra, eu acho que não sei, pronto, tá aqui. Ele já te mostra mais ou menos as promoções, ó, 23%, 40% de desconto, e sempre você tem que estar atento a isso, tá? Não sei se dá para ver, dá, pronto. 15%, né? E aí você tem que estar atento a esses cupons. 31% no refrigerante, vinhos, 45% de desconto em gelatinas, 24% na pastelaria, que é a padaria, enfim, 36% de desconto em cervejas. Isso você tem que ficar atento. O Continente também, que é outra rede de supermercado grande aqui em Portugal, ele tem um cartão Continente que te dá desconto na EDP, se não me engano, acho que é na EDP, se não for na EDP deve ser outra companhia energética, e te dá desconto também em vários outros locais, como por exemplo o Burger King. Então esse desconto vai acumulando pontos. Não é um desconto direto na compra, do tipo você economizou 45 cêntimos, não desconta direto, mas ele vai para uma poupança e vai ter um dia do mês que você pode resgatar. Eu já fiz uma compra inteira só utilizando pontos acumulados. Eu não paguei nem um centavo. Então é sempre bom estar ligado, isso vale muito a pena. O Lidl tem o aplicativo, o Pingo Doce tem um cartão do Poupe Mais, o Continente tem um cartão Continente, então vários supermercados têm seus programas de fidelidade para conquistar o cliente. São promoções muito, muito válidas, muito interessantes. Além disso, o que ajuda também a baixar esse custo de vida em Portugal com relação ao supermercado são as famosas marcas brancas, que não perdem em nada para as marcas tradicionais. Então, existe uma Coca-Cola do Pingo Doce, existe uma Coca-Cola, eu chamo de Coca-Cola, mas é um refrigerante de cola do Continente, que é muito parecido com o original. Não é igual à Coca-Cola, claro, ninguém copia aquela fórmula, mas é muito parecido. Eu acho bem melhor do que a principal concorrente da Coca-Cola, que vocês sabem qual é, que é a Pepsi. E existem bebidas gaseificadas, refrigerantes, do próprio supermercado, de laranja, de limão, e que são muito boas. Existem vários produtos que nós chamamos marcas brancas, que são marcas do próprio mercado, que são fantásticos. E existem da fralda até o refrigerante. Se não me engano, o Lidl tem uma cerveja artesanal que é muito boa. Posso estar enganado, se eu estiver enganado eu venho em outro vídeo corrigir isso para vocês. O Pingo Doce tem uma linha de vinhos, o Continente tem uma linha de refrigerantes, então cada supermercado tem seu produto marca branca, principalmente produtos de limpeza, e a diferença é enorme, às vezes é 1/3 do valor do produto de outra marca. Então, por exemplo, existe o arroz, o quilo de arroz 80 cêntimos, um arroz de uma marca tradicional. Mas se você pegar o arroz do Continente, que existem vários tipos de agulhinha, tipo 1, tipo 2, parbolizado, sei lá, não entendo muito de arroz, mas se você pegar o do Continente, ele sai por 36 cêntimos. E assim são todos os programas e todos os produtos marca branca. Um refrigerante, uma Coca-Cola de 2 litros,
1,50 €, 2 euros. Se você pegar a cola do Continente, de 2 litros sai por 46 cêntimos. Também tem marca de leite líquido, vale muito a pena procurar as marcas brancas. Então, chegando em Portugal, dê um voto de confiança para as marcas brancas dos supermercados. Elas vão te impressionar. Próximo item da nossa lista de despesas é transporte público. Aqui, em média, um cartão, €1,50, um passe do metro, temos comboios também. Existe também a possibilidade de você ter cartões de transporte, o que te dá desconto, porque você preenche o cartão e ali você utiliza por um mês, 2 semanas, 3 semanas, aqueles créditos, e acaba saindo mais vantajoso, tá? E a passagem no Brasil tá cara, né? Tá 4,40 mais ou menos, e em Portugal tende a ser um pouco mais barato, inclusive se você tiver cartão de transporte. Gasolina. Aí, gasolina, €1,46 o valor do litro. Para você encher o tanque, gasta mais ou menos €73, vai abastecer 50 litros, isso um carro com 50 litros. E em São Paulo, a despesa também é um pouco maior relativa às horas. Combustível não é algo muito barato em Portugal, se você fosse fazer uma conversão direta, mas é impressionante, isso aqui eu tenho observado, é impressionante como a gasolina em Portugal parece que rende mais, porque não há a quantidade de etanol que o combustível brasileiro leva. Eu abasteço meu carro com gasolina simples ou gasolina aditivada, depende do momento, e eu tenho a sensação de que esse mesmo carro que eu tinha no Brasil consumia 2 vezes mais. Então, é algo pessoal, é uma impressão que eu tenho. Eu fui uma vez perguntar a um colega português e disse, olha, porque nosso combustível não leva a mesma quantidade de álcool que o de vocês levam. Então, queima mais, dura mais. E além da gasolina, existem carros aqui a gasóleo, o famoso diesel que a gente conhece. E aí o gasóleo, o diesel é mais barato. E carros que eu estou falando, carros pequenos. Então, você pode ver, por exemplo, um Astra, né, a gasóleo, que no Brasil não tem. Você está acostumado a ver carros a diesel, são geralmente picapes 4x4, mas aqui você vê carros de passeio, carros ligeiros, pequenos a gasóleo. Isso é bem interessante, né? Então, é uma opção para quem roda muito, pode pegar um carro pequeno a gasóleo, a diesel, e aí economiza mais no combustível. Ok? Fora as promoções também dos postos de gasolina. Lembra que eu falei do cartão Continente? Pois é, ele é ligado a Galp Combustíveis. O que você acumula de desconto nas compras, você gasta no posto de combustível. E o cartão Pingo Doce do Poupe Mais é aquele vale de €20 que você gasta no supermercado, ganha no posto BB. Então é sempre bom você verificar qual posto de gasolina tem ali vínculo e promoção com o supermercado. Aí você liga o supermercado com o combustível e fica algo bem interessante. Vamos ao próximo item. Plano de internet. Isso aqui realmente, internet em Portugal é algo que custa um pouco caro, mas geralmente os planos são juntos. Você paga a internet, já vem televisão, telefone, internet, mas plano 4G e 5G aqui em Portugal é um pouco caro. As pessoas economizam a internet. As pessoas realmente economizam. A média ali que o site do Nacionalidade Portuguesa deu foi de €65 por um casal. Isso já incluindo 2 celulares ou 2 telemóveis. Aqui na nossa residência são 3 telemóveis, uma internet de 500 megas por segundo já é suficiente, e televisão, que praticamente a gente quase não usa, mas tem que vir a TV a cabo, mais um telefone fixo. Então são 3 celulares, um telefone fixo e internet. Eu tenho mais ou menos essa despesa aqui para mostrar para vocês. A minha última fatura veio €91. Eu acumulei um tal de 727 mel. Mel é o nome da empresa que presta serviço de telefonia e internet para mim. Então, eu paguei €91. Tive um consumo de 23 cêntimos além do plano e tenho uma mensalidade de €90. O que inclui nessa mensalidade? A minha internet fixa, a televisão, que é a cabo, inclusive para assistir jogos do Brasil é legal porque passa em canais esportivos daqui, e 3 telemóveis com plano de minutos e gratuito entre eles, que é do meu filho mais velho, da minha esposa e o meu, que eu uso profissionalmente. Então, eu pago para 3 pessoas, mais telefone fixo, mais internet, €91. E aí já é um valor diferente lá da nacionalidade portuguesa, mas está na média, né? Um casal gasta 65,
3 pessoas gastam 90. Então, praticamente, se você fizer as contas, está na proporção. Despesas extras em Portugal. Aí eu sugiro que vocês acessem ao site do Nacionalidade Portuguesa para darem uma lida nessas despesas extras. Por quê? Primeiro que se eu for falar de uma a uma, o vídeo vai ficar muito longo. Segundo, vai muito do seu perfil. Há pessoas que vão no restaurante mais de uma vez. Há pessoas que não vão a restaurantes. Há pessoas que bebem, pessoas que não bebem. Televisão, academia, tem gente que não suporta academia, tem gente que é viciada em academia. Então, acesse o site do Nacionalidade Portuguesa, porque lá tem várias despesas extras que você vai achar interessante, tá? Por exemplo, calça jeans da Zara. Eu não uso calça jeans de marca, mas é uma opção minha. Eu uso calça jeans da marca Tissaia do próprio supermercado, porque muitos supermercados aqui têm marca de roupa ou tem parceria com marcas de roupa. Então, enquanto uma calça da Zara aqui no site do Nacionalidade Portuguesa está 28 euros, eu compro a minha muito boa, por sinal, da Tissaia, que é a que eu uso no dia a dia, por 6 euros. E tem momentos que ela está na promoção por 3,99 euros. E é marca boa. Então, né, é questão de opção. Vá no site do Nacionalidade Portuguesa e você vai ver os produtos e com certeza muitos desses aí você pode simplesmente cortar ou adicionar, vai do seu estilo de vida. É pessoal, eu gosto da minha calça jeans de 3,99 euros. Há quem queira calça jeans de marca mais cara. Bom, e no final, o site da Nacionalidade Portuguesa dá uma média de 2 pessoas em Lisboa, lembrando que é em Lisboa por conta da moradia, de 900 para moradia, 30 para água, 35 para luz no verão, 50 no inverno, 30 para gás no verão, 60 no inverno, transporte público 80, que é o passe mensal, 250 euros de alimentação, 70 de telefonia e mais ou menos 1.440 euros por casal apenas com essencial. Por isso que no vídeo do salário mínimo eu falei, viver em Portugal com o salário mínimo é difícil. Claro que você tem que ter, se é um casal, o ideal é que o casal trabalhe junto, aí você consegue alcançar essa margem. Lembrando que esses valores do Nacionalidade Portuguesa são para quem mora em Lisboa. Eu não moro em Lisboa, então meu arrendamento é praticamente quase metade do que está de Lisboa. Minha conta de água é um pouco mais cara, claro, a minha de energia também, na verdade está no mesmo valor. A minha de gás é um pouco mais barata, transporte público eu não tenho esse tipo de gasto, até porque eu preciso do carro para trabalhar, então no lugar de transporte público entra combustível. Alimentação, eu gasto 100 a 150 euros a mais do que isso, sempre aproveitando as promoções. Comunicação é um pouco mais elevada porque eu tenho 5 pessoas. Comparando a esse casal que mora em Lisboa, eu ganho na moradia e perco nos restantes. Bom, essas foram as informações. Lembrando que aqui em Portugal a ideia é sempre economizar onde for possível. É muito comum você andar na rua à noite e olhar as casas todas com as luzes apagadas. Parece até que o pessoal foi arrebatado e você ficou. Ou então teve um apocalipse e o pessoal desapareceu. Mas é porque eles levam muito a sério a questão de cortes em gastos. Nós sabemos que aqui em Portugal energia e água são itens caros. Então nós economizamos de todas as formas. Espero ter contribuído para que vocês entendam como é o custo de vida aqui em Portugal. Lembrando que existem várias outras despesas extras, mas as que eu listei aqui são aquelas que são essenciais para uma família viver em um local. A gente se vê até o próximo vídeo.